Guilherme, a tecnologia faz parte do dia a dia de muita gente, mas nem todo mundo consegue usar as ferramentas aí da maneira mais legal, né, para acessar os serviços e direitos. A gente inclusive falou há pouco dos golpes aplicados aos empresários que são registrados como MEI aqui em Foz, né? Só que pensando em incluir um outro público aí nesse meio, a estudante de Serviço Social da Unila, Sheila Carvalho de Souza, desenvolveu um projeto de intervenção com oficinas de inclusão digital no CRAS Oeste, né? E sobre essa iniciativa a gente conversa agora com ela. Sheila, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e o convite aí para a gente estar trazendo o projeto falando sobre. Me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia desse projeto de intervenção durante o teu estágio ali no CRAS? Enquanto eu estava estagiando ali no CRAS, a gente observava muita dúvida a respeito da tecnologia, né? Como acessar, principalmente o Gov, que é a porta de entrada para outros acessos. Uhum. Então a gente via que às vezes dava muita fila no CRAS ali por conta de dúvidas pequenas que não precisava ter, né? Então os educadores ficam ocupados dando essa assistência por falta dos idosos tá sabendo como funciona, a funcionalidade. E aí, com isso, surgiu a ideia de ofertar uma oficina digital para os idosos, para estar ensinando como funciona o Gov, como cria o login, como recupera a senha, como se protege, qual a funcionalidade. Foi assim que surgiu a ideia. Até porque eles são vítimas constantemente de golpes pela internet, com empréstimo consignado, esse tipo de coisa também, né? Sim. Durante as oficinas, conversando com os idosos, explicando como funcionava, a gente via que muitos deles não sabiam a funcionalidade. Tinha o Gov, por exemplo, que é um aplicativo que dá para dizer que é uma carteira de documentos, mas muitos deles nem sabia com quem estava. Quem criou foi um vizinho, um sobrinho. E a senha só Deus sabe. Só Deus sabe. E isso facilita o golpe, né? Facilita o golpe. Então, a gente falou bastante sobre isso e os cuidados que se deve ter. Quando a gente fala em inclusão digital, o que exatamente significa no contexto do CRAS e do acesso aos direitos, Sheila? Hoje, para acessar muitos direitos, como, por exemplo, a atualização do CAD único, né? Você pode estar atualizando o seu CAD único para acessar vários recursos do governo através do Gov. Você não precisa necessariamente ir até o CRAS, né? Isso facilita. Como a atualização de vida do INSS. A prova de vida, né? Do INSS. Vida, isso. Se solicitado, você pode fazer através do aplicativo também, né? E você não precisa se deslocar. Quando você tem essa tecnologia, você não precisa estar se deslocando, você pode de casa mesmo estar acessando, fazendo o que você precisa fazer através do aplicativo, né? Quando você não consegue o aplicativo, lógico, a porta de acesso é o CRAS para essas questões. E por que tu resolveu fazer a oficina e não tipo um atendimento individualizado? Para ampliar? Para ampliar, porque se a gente fosse fazer um atendimento individualizado, ele ia demorar mais, né? Imagina que ali o CRAS ele trabalha com agendamento. Além dessa demanda, tem outras demandas também, né? Então, ia ter que juntar essa demanda com outras demandas. Então, a gente ofertou uma oficina para um público todo e quem quisesse também que não fosse público idoso, que nem teve, também foi, né? Para poder estar aprendendo a respeito de tecnologia. Guilherme, você tem alguma pergunta para ela que você fez sinal para mim? Muitas perguntas para ela. Né? A gente observa realmente, né? Até a gente conversando aqui com o pessoal lá da Central do Empreendedor, né? Justamente as pessoas muitas vezes são aquelas mais necessitadas, né? Acabam sendo alvo aí de golpes ou até desconhecem essas possibilidades, né? De você utilizar esses aplicativos, né? Esses serviços todos aí que muitas vezes poupam tempo da pessoa. Você falou um pouco sobre essa metodologia que você aplicou. Como é que foi a receptividade junto aos idosos, ali, às pessoas que você trabalhou esse conteúdo?
Foi muito boa. A princípio eu apresentei a ideia para minha supervisora de campo, que achou muito bacana. Os educadores colaboraram bastante. Eu tive auxílio de uma colega de classe, a Vanessa, que também faz estágio no mesmo local. O pessoal gostou muito, não só o pessoal ali do CRAS Oeste, como também de outros CRAS, que pediram material para a gente para poder também estar replicando nos outros CRAS. Isso que eu ia perguntar, você já fez ali até pensando nessa possibilidade de replicação ou ela foi algo que surgiu naturalmente durante o processo? Foi algo que surgiu naturalmente. Não pensei em replicar para outro local, surgiu naturalmente, o que me deixou bem contente, né? E foi muito bacana ver os idosos com bastante dúvida e podendo tirar a dúvida. E a gente fez um passo a passo e fez um folder para que eles pudessem estar ali vendo passo a passo, bem didático mesmo, para poder compreender. Sinceramente, eu entrei em crise com o gov.br, porque o Guilherme está rindo, já aconteceu contigo também, Guilherme. Não, cara, é horrível, é horrível. Cara, é horrível, é horrível. Com todo mundo, mas assim, o que eu digo assim, né, mantenha calma, porque existem várias formas de recuperação, seja por biometria, por código que é enviado por e-mail, assim, né, o importante é sofre na recuperação. Que nossa, é aquele negócio de bater e enquadrar para tirar foto, daí não pode ter óculos, daí você que sem óculos não consegue enquadrar. Cara, é complicado, né? Cara, é complicado, né? Leva um tempo, mas eles entram em contato por e-mail e você consegue recuperar. Em último caso, você vai no INSS, eles te dão uma senha temporária para você estar recuperando. Isso, né? Então tem que ser bem didático, bem explicadinho, passo a passo, pedir para eles anotarem, porque eles ficam com bastante dúvida do para que serve, e se eu perder a senha, e esse e-mail é para quê? Como é que eu faço? Tudo, tem que explicar, gente, é bem didático. Ao final, a gente passou uma enquete para ver se eles compreenderam qual foi o resultado. E foi positivo, porque eles disseram, olha, foi muito bom, foi muito bom, deu para entender, deu para compreender. E aí a gente deixou aberto que se tivesse outras dúvidas pontuais, eles poderiam estar procurando o CRAS, ou a gente em específico. Projeto, mais turmas ali no CRAS Oeste ou para outras instituições? A princípio no CRAS Oeste, mas acho que aberto para um público, sem ser, porque cada CRAS tem a sua região, né? Aberto não só para a região do CRAS Oeste, mas para outras regiões que estejam interessadas, né? É uma coisa que eu vou conversar com a minha supervisora, que a gente quer replicar sim, porque deu bastante resultado. De uma certa forma, tu abre uma porta para as pessoas aí, porque usando o direito, a gente tem acesso a muitos cursos gratuitos, há muito conhecimento, né, que dá para obter assim tranquilamente pela internet, sem sair de casa, sem incomodar ninguém, né? Sim, não só para os idosos, mas para o jovem também, para o ID Jovem, através do Gov, o pé de meia, ali para quem está começando o ano, né, que é um benefício. E tem outros benefícios que você consegue através dos aplicativos, né? A gente fez outras oficinas que também foi a respeito da carteirinha Septeia da pessoa autista, né? E a carteirinha do idoso paranaense e os benefícios. E a Cris usou até a expressão ali, né? Sem incomodar ninguém. Muitas vezes é isso mesmo, a pessoa acaba ali não pedindo ajuda de outros ou ficando acanhada, até com esse medo de incomodar a outra pessoa. O que você percebeu até nesse contato lá com o pessoal? Eu acho que eles ficam acanhados de não saber, se sentem constrangidos pela questão de não compreender a tecnologia, porque é uma coisa que está todo mundo mexendo, aparentemente parece que todo mundo sabe. Eu acho que eles ficam um pouco acanhados por não saberem, mas não é um incômodo, porque a princípio o CRAS está aí para isso, né? Não tem que ter vergonha, não. Para viabilizar direitos, não tem que ter vergonha. Tá com dúvida? Vai, procura.
tira suas dúvidas, vai ser atendido, com certeza, porque o que eu vejo lá, os profissionais estão sempre bem dispostos. É complicado que às vezes filho ou parente ou quem mora junto não tem paciência, né? Não tem. Então pede para a pessoa pelo menos levar você no CRAS, se você... Onde fica o CRAS? Vamos passar o endereço para o pessoal, para aumentar o seu público. Perto de onde? Tem alguma localização? Ali na rua Engenheiro Rebouças, perto da Igreja Católica. Deixa eu ver aqui, vou procurar o endereço aqui, a gente já passa. Tem o CRAS Norte, que eu sei que fica lá na Avenida Andradina, né? Esse é bem conhecido ali da... Mas assim, lembrando já para Norte. quem é usuário também do CRAS Oeste, vai alterar o endereço. Vai mudar? Vai mudar. Ele vai para Vila Holanda. Vai para outra região? Vai para outra região. Para quem quiser ter acesso aqui, o @ do Instagram é CRAS Oeste Foz. O atendimento de segunda a quinta, das 8 às 5, sexta das 8 às 11, das 14 às 17, né? Isso. E o WhatsApp é o 998230282, se tiver tudo certinho aqui com o Instagram de vocês. O Instagram tá. Atualmente, então, Rua Engenheiro Rebouças, 1495. É Engenheiro Rebouças mesmo? Engenheiro Rebouças. Só que vai mudar, então vamos ficar esperto aí. Mas pelo Insta vocês devem atualizar, né? Atualizar, com certeza. Que legal. E como é que é a receptividade do pessoal? Assim, o que eles falam para ti depois? Na carteirinha Cipteia, a gente viu mães muito acolhidas. Quando a gente falou sobre a carteirinha Cipteia, elas se sentiram bastante Como é que é o nome da acolhidas. carteirinha? Cipteia. Desculpa te perguntar o que é. Para o transtorno do espectro autista. Isso né? mesmo. Tá, do TEA, tá. Agora Isso que eu entendi. É a carteirinha da pessoa do espectro autista. Elas se sentiram bem acolhidas porque não sabiam que era um documento que dava... Um monte de benefícios, né? Não só benefícios, mas é que quando você tem que comprovar que você tem o espectro autista, você tem que andar com aquele laudo e documento, e tudo isso concentra na carteirinha, além de dar alguns direitos, né? Como preferências em fila, mercado. E da carteirinha dos idosos também, porque eles podem viajar, né, de forma gratuita ou com 50% de desconto, e eles não sabiam desse direito, também se sentiram bastante acolhidos. E a respeito do GOV, foi bom, mas ainda restou dúvidas. Então, assim, o ideal é a gente aprimorar essa oficina e replicar ela. E vocês fazem o trabalho só teórico ou eles também colocam a mão na massa? Já vai no computador ou no celular, não? Da carteirinha Cipteia nós fazemos. Nós, os educadores, assistentes sociais, eles fazem. Mas quanto o GOV, abrir ali e recuperar a senha, nós não podemos pegar o celular do usuário. Mas na oficina, então, por exemplo? A gente auxilia. A gente faz lá um slide bem grandão, né? Coloca tudo um passo a passo, printa, coloca como fazer, como recuperar. E aí eles mesmos vão fazendo ali na hora, na tela do celular. Ou após, se ainda assim tiver dúvida pontual, aí a gente auxilia ali, sentado conversando, mas a gente não pega o celular do usuário. E tem muita gente agora procurando vocês, por exemplo, e pedindo essas orientações que não participou dessa oficina? Nesse exato momento, eu não sei, porque eu estou de férias. Oh, coisa boa! Maravilha. Obrigada por ter vindo, então, né? Mas eu acredito que sim, porque sempre tem uma busca por isso, porque até mesmo para quem recebe Bolsa Família, para acompanhar esse recurso que vem vindo, tem que ter. E tudo com segurança digital, que é o principal, né? Segurança digital, que é o principal, que a gente fala que o GOV ele é uma carteira de documentos e você tem que cuidar como se fosse um documento mesmo, anotar a senha, guardar num lugar onde só você sabe, né? Porque ele dá acesso a muitos outros aplicativos, né? Através do GOV ele te dá senha, te dá acesso a muitos outros aplicativos, inclusive a CNH, entre outras coisas. Então tem que guardar a senha, tem que cuidar. E a carteirinha do idoso paranaense, você citou agora, tem muita gente que não sabe que tem esse direito e que tem benefícios também, né, Sheila? Tem muita gente que não sabe. Muita gente que não sabe. E quem quiser fazer, pode chegar lá pedir ajuda para você? Que documentos que tem que levar? Tem que ter o cadastro único, o CAD único, levar um comprovante de residência, né?
e a identidade e o CPF. Comprovante de residência tem que ser algum boleto, digamos assim, atualizado, né? O Água e Luz. Até porque quando puxar através do CAD único é só para confirmar as informações. Beleza, então, Guilherme, você tem mais alguma questão? Nós conversamos aqui com a Sheila Carvalho de Souza, ela que é estudante, né, de Serviço Social da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, falando sobre esse projeto, né, desenvolvido no CRAS Oeste aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Primeiro a gente parabeniza, né? Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido e agradecemos, né, sua disponibilidade em estar presente aqui com a audiência da CBN nesta quarta-feira. Gente, eu que agradeço, tá? Vocês dão visibilidade para mostrar que a universidade traz também benefícios para a cidade. Tá eu te parabenizo por esse projeto, que eu já te falei, dá autonomia para essas pessoas, né? Dá autonomia. É sensacional, parabéns mesmo e muito obrigada, Sheila. Eu que agradeço novamente pelo espaço. E aproveita as férias. Obrigada.